Fala, meu amigo, fala, minha amiga, fala você, estudante do direito. Meu nome é Narciso e estou aqui para dar uma dica aí acerca da matéria de direito processual penal, mais precisamente aí acerca das prisões cautelares. Uma matéria muito importante, matéria de extrema importância quando formos estudar aí relaxamento de prisão, liberdade provisória, certo? Então, é um assunto fundamental, essencial para o nosso entendimento. Senhores, para começar, nós temos que fazer uma diferenciação, certo? Um esclarecimento, melhor dizendo aí, que é indispensável, certo? Neste momento, nós vamos ver apenas prisões penais, certo? Vamos descartar toda e qualquer outro tipo de prisão que não seja penal. Por exemplo, a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, né? Prisão civil, prisão administrativa, prisões militares. Então, nós não vamos tratar de prisões nesse sentido, né? Tão somente de prisões penais. Narciso, mas toda e qualquer prisão penal? Não, senhores. Nós vamos tratar aí sobre prisões cautelares. Isso quer dizer que nós não trataremos aqui, neste momento, sobre prisões definitivas, certo? Então, é muito importante que façamos essa diferenciação, esse esclarecimento, né? Das prisões penais, nós temos aí a prisão definitiva, que é aquela que nós chamamos de prisão enquanto pena, e as prisões cautelares, que é aquelas que acontecem no curso do processo, certo? As prisões definitivas, senhores, são aquelas que decorrem de uma sentença penal condenatória transitada e julgada, certo? Onde o sujeito começará o cumprimento da sua pena ali de imediato, né? Então, são prisões definitivas. E, neste momento, nós não vamos tratar dessas prisões. Vamos tratar apenas das prisões cautelares. Então, não veremos aí prisão decorrente de trânsito em julgado, decorrente de trânsito em julgado, né? O bizu de hoje é tão somente quanto às prisões cautelares. Narciso, como assim prisão cautelar? Senhores, enquanto a definitiva é aquela que decorre de trânsito em julgado, em regra, as prisões cautelares são aquelas que ocorrem no curso do processo, durante o processo, e o próprio nome já se justifica, né? Porque elas visam cautelar certas situações, elas visam cuidar de certas situações. A finalidade de uma prisão cautelar é aquela que ocorre dentro do processo, é evitar, por exemplo, que o réu continue a praticar crimes, que o réu venha coagir as testemunhas, né? Evitar que o réu fuja do país. Então, essa é a finalidade e que nós devemos ter bastante fixado aí na nossa mente sobre as prisões cautelares, certo? Diferentemente aí da prisão definitiva, né? Que é aquela prisão definitiva, é aquela prisão que advém de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, na prisão cautelar, nós vamos tratar e vamos falar sobre três espécies apenas, né? A prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão, senhores, temporária. Flagrante, preventiva e prisão temporária, né? Quando nós falamos de prisões temporárias, nós falamos de prisões provisórias, que é a mesma coisa, tá? O mesmo gênero, tá? Prisão cautelar, o qual flagrante, preventivo e temporário são espécies, tá? Então nós podemos conceituar desse jeito, que fica a seu critério aí, porque os doutrinadores também costumam variar, certo? Nesse sentido.
Então, para a gente começar, nós temos que entender aí as questões sobre a prisão. A prisão é a privação da liberdade em decorrência de uma ordem escrita, prévia e fundamentada da ordem da autoridade competente, ok? Então, uma ordem devidamente legal, certo? É uma ordem prévia, fundamentada, e essa é a regra, né? E essa é a regra, porque sim, nós temos a exceção. E neste momento, neste bizu que vou te dar, nós vamos ver a exceção, né? Nós teremos a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, certo? Vamos estudar as espécies de cada uma aí dessas prisões, né? Os pressupostos, quem tem legitimidade para decretar essas prisões. Veremos os prazos dessas prisões, tá? Algumas têm prazo, outras não. Veremos nesses bizus aí que eu vou dar, ok? Vamos começar então vamos falar sobre a prisão em flagrante. Eu falei que a prisão vamos começar logo pela exceção, né? A prisão em flagrante, porque ela constitui a exceção a essa regra, porque ela nem sempre é exigível ali uma ordem escrita, uma ordem prévia, uma ordem fundamentada, certo? É inexigível, certo? Então, nós temos que nos atentar nesses aspectos da prisão em flagrante. Vamos visualizar o exemplo que você, um agente de segurança pública, foi pagar um boleto na lotérica aí do seu bairro, certo? E hoje, dia 1º de setembro, e você está na lotérica, paga as suas contas, e no meio da lotérica, está de boa, tranquilo, você percebe um assalto. E um cara entra na lotérica e dá uma voz de assalto e começa a assaltar as pessoas. E ali você está na situação hipotética, você está numa situação que você pode, né? Tá favorável para que você possa fazer na rendição ali do camarada, do agente cometedor e faça a prisão em flagrante, né? Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai ligar para o juiz? Nós vamos ligar para o juiz solicitando uma ordem expressa, né? Prévia, fundamentada? Não é o caso, né? Porque a situação ela é bem atípica, né? Justamente aquilo que eu falei agora há pouco, é a exceção, certo? Então não dá para esperar um mandado de prisão, né? É absurdo, chega a ser absurdo, né? Então tem situações que não precisam de uma ordem escrita prévia e fundamentada por questões lógicas, né? Então no caso da prisão em flagrante, né? Nós não é justamente isso, é um conceito que não precisa de uma ordem escrita prévia e fundamentada. Por quê? Porque ela decorre de uma situação onde o sujeito está cometendo o crime, certo? Ou acabou de cometer aquele crime e não há no que se dizer em esperar a ordem, né? O próprio nome diz, flagra, né? Flagrante, né? Foi pego no ato ali, né? Então está evidenciado que é um crime, né? A situação hipotética. O sujeito está ali cometendo um crime, presume-se ali que o ato é um fato típico ilícito e culpável, certo? E não precisa, então, que exista uma ordem prévia, fundamentada, para que eu possa prender ali, dar voz de prisão ao camarada que está ali, nesse nosso exemplo, cometendo o assalto, ou acabou de cometer o crime. E quais são as espécies aí de prisão em flagrante? Nós temos 8 espécies de prisão em flagrante, certo? E qual a importância de nós sabermos essas espécies, né? Se não for uma hipótese de prisão em flagrante, dessas hipóteses que estão previstas em lei, ela vai ser uma prisão ilegal. E se for uma prisão ilegal, vai caber um relaxamento
da prisão, certo? Então é importante que nós saibamos de fé e fato essa diferenciação, possamos entender de fato ali a questão da prisão em flagrante, certo? Para analisarmos ali os elementos constituintes aí da prisão em flagrante, para que não haja aí, né, depois um relaxamento da prisão. E nós temos as espécies, né, de flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido, flagrante preparado, flagrante esperado, dentre outros, mas são mais classificações doutrinárias, né? Agora nós vamos ver os flagrantes que são mais cobrados aí pelas bancas de concurso público, né? Que deixa eu abrir aqui. Artigo, capítulo 2 da prisão em flagrante aqui no artigo 302, que estão aqui na nossa lei 3.689, de 3 de outubro de 41, certo? Código de Processo Penal, nosso querido Código de Processo Penal, certo? Coloquei aqui, artigo 302, prisão daqui, ó, da prisão em flagrante. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1, está cometendo a infração penal. Inciso 2, acaba de cometê-la. Inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Inciso 4, é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, olha só, se não estiver configurado dessas hipóteses aqui, deixa eu espelhar. Deixa eu esperar aqui. Agora sim, vocês conseguem dar uma olhada aí. Ok? Artigo 302, deixa eu mostrar aqui que eu tinha varando aqui, tinha feito. Código de Processo Penal, certo? Artigo 302. O flagrante próprio, ele engloba aqui o primeiro e o segundo inciso, né? Aquele que está cometendo a infração penal e aquele que acaba de cometê-la, né? O agente que incorre numa situação desses dois incisos, ele incorre no flagrante próprio, né? É o flagrante que o agente está cometendo ou acabou de cometer, né? No caso de homicídio. O sujeito vai lá e está disparando arma de fogo. Assim que ele dispara a arma de fogo e tem uma guarnição de serviço que deparou com a situação, de imediato dão voz de prisão para o agente ali cometedor da infração penal, né? Ou logo após ele incorre em flagrante próprio. Deixa eu ver aqui. Então, flagrante próprio está cometendo a infração penal, ou 2, acaba de cometê-la. O flagrante impróprio está previsto aqui no inciso 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, no caso aqui, a autoridade policial, enfim, o agente cometedor, ele é perseguido. Isso é uma característica do flagrante impróprio, certo? Onde há uma perseguição, o sujeito é preso em perseguição, ainda que ele não tenha acabado de cometer infração penal ou que ele não esteja cometendo a infração penal, ainda assim será a prisão em flagrante, ok? Porque é importante ressaltarmos aqui, no flagrante impróprio, o seguinte, né? Que vale ressaltar que aquela questão das 24 horas, né? Que depois das 24 horas já não estaria mais
em situação de flagrante. No ordenamento jurídico brasileiro não há previsão nesse sentido. Tá? Na nossa legislação não existe essa norma, não existe essa regra onde estabeleça essa conduta. Né? Depois das 24 horas ele sabe o flagrante. Não, não existe isso. Então, quer dizer que se o sujeito for perseguido, e se a perseguição for ininterrupta, ele continua na situação de perseguido, né, de procurado. Então, será ainda flagrante, né? E será uma prisão legal e não caberá aí o relaxamento da prisão. E no inciso 4 aqui, nós temos o flagrante presumido. Aqui, do Código de Processo Penal. Diz o seguinte: está em flagrante quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos, e esse logo depois aqui é o lapso temporal um pouco maior do que esse logo após, certo? Logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, vamos supor aqui que o sujeito, né, que não, o camarada não está aqui numa situação de perseguição, né, de logo após ali, de não estar cometendo, ou acaba de cometer, ou logo após, né, há o lapso temporal, né, aí o cara cometeu um assalto e o cara fuja, né, e ninguém sabe o paradeiro, mas aí o agente de segurança pública chega, pergunta as características, né, do sujeito, a vítima vai caracterizá-lo, as testemunhas ali, né, que estavam ali em volta, se for o caso, vão dizer, pô, vão caracterizar, pô, ele estava de blusa vermelha, estava de bicicleta, tinha revólver, vão descrever o camarada ali, então os agentes irão fazer diligências ali e vão perguntar para os populares se viram alguém com aquela característica, se viram alguém com aquela característica, né? Pela rua, aí a guarnição encontra um cara de boa, tranquilo, pela rua, encontra esse cara e percebe que ele se encaixa na descrição da vítima, né? Que falou, pô, ele tá com a camisa vermelha, tá de bicicleta, tá com boné, né? Revólver, faca. Então, nós temos aí, nesse caso, configura-se aí, é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que possam presumir ser ele autor da infração penal. Se encaixa perfeitamente aí na espécie de flagrante, certo? Então, no flagrante legal. A consequência do flagrante legal é que não caberá o relaxamento da prisão, certo? Após o camarada for capturado ali na situação de flagrante, ok? E quando o flagrante é ilegal? Quando não caracterizar nenhuma desses incisos aqui, certo? Não está caracterizado aqui no esboço desse artigo 302, flagrante é ilegal, certo? Vamos supor o cara que está numa perseguição, né? Depois o cara é encontrado depois de 2 dias, né? Foi cessada a perseguição e depois de 2 dias ele foi encontrado e a polícia prende, né? Essa prisão em flagrante é ilegal, ok? Então, em regra, ela tem que ser relaxada porque ela não é uma prisão em flagrante, né? O juiz vai relaxar essa prisão ilegal e depois, se ele quiser decretar a prisão preventiva, pô, ok, tranquilo, desde que atenda os requisitos e o pressuposto desse aspecto, certo? A prisão em flagrante em si, ela é ilegal, porque nesse caso não está no esboço aí do 302. Agora, o resto dessas espécies de prisão em flagrante não estão previstos nesses incisos, mas são classificações doutrinárias, certo? São classificações doutrinárias que, dependendo da espécie, que a depender da espécie será ou não ilegal, né? A primeira espécie, o flagrante preparado, que é basicamente a hipótese do flagrante ilegal, certo? Porque se fica evidenciado, caracterizado que o agente
preparou, né? Ele armou o flagrante, né? É bem didático, é uma forma de crime impossível, né? Então, nós temos aqui o flagrante que a autoridade policial utiliza de forma maliciosa, induzir o sujeito a praticar uma infração penal. Então, se ele maliciosamente conduz o sujeito e prepara todo o cenário ali para que o sujeito cometa a infração penal, e assim que ele cometer a infração penal, assim que ele cometer a polícia dar a voz de prisão em flagrante, esse flagrante será ilegal e sim caberá o relaxamento da prisão. Imagina só a situação, por exemplo, o camarada que numa investigação policial, o delegado de polícia tem acesso, a polícia tem acesso ao computador de um traficante de drogas, né? Neste computador tem vários relatórios, tem vários documentos que comprovam ali, que caracteriza ali, né? O policial vai e pega um desses contatos, desses traficantes, liga para o traficante e, nesse sentido, simula uma conversa onde o policial estaria interessado em comprar drogas daquele fornecedor. Ó, queria comprar tantos quilos de maconha, algo nesse sentido, de uma droga. Tal dia, tal lugar, eu vou aparecer e vou comprar esse material. E no dia determinado, no dia acordado, o policial vai, comparece e o traficante aparece, né? O vendedor ali aparece, o vendedor das drogas ele aparece e é feita a prisão, né? Nessa situação, chama-se flagrante preparado e é um flagrante ilegal, ok? O juiz terá que relaxar esse flagrante porque é um flagrante ilegal, configura crime, é impossível, certo? Nesse caso, a autoridade policial, de forma maliciosa, induziu a prática daquele crime. Configura-se, então, o flagrante preparado. Só não podemos confundir flagrante preparado com flagrante esperado. São coisas completamente diferentes e não podemos confundir. Flagrante preparado, nós acabamos de ver que ele é ilegal. Agora, o flagrante esperado, que é uma coisa diferente, ele é sim legal, né? E o juiz não vai ter que relaxar esse flagrante, certo? Ele vai homologar essa prisão normal. E como que funciona esse flagrante preparado? É basicamente o seguinte: a autoridade policial, o delegado de polícia, o serviço inteligente acaba interceptando uma conversa telefônica devidamente autorizada pela autoridade judiciária, né? E a polícia faz essa intervenção. E numa dessas conversas, que eles ficam sabendo que no dia tal, na data tal, no local tal, acontecerá a transação, a venda, o transporte, que seja, da droga nesse dia, nesse local, a polícia vai lá e prepara um esquema, fica de tocar, aguardando esse crime ser configurado. E assim que o sujeito chega lá e executa, comete o crime, eles dão voz de prisão e prisão em flagrante. Né? O flagrante preparado, que de toda sorte é legal, certo? Ou flagrante preparado não, flagrante esperado, tá? Não vamos confundir. Então, nessa situação não houve um induzimento malicioso, não houve nada da parte da autoridade policial, né, que induzisse ao cometimento do crime, né? Esse, então, é o flagrante esperado, é um flagrante legal. Dependendo do que acontecer, podemos encaixar no flagrante próprio, flagrante impróprio. Agora, nós vamos para o flagrante prorrogado. Pessoal, o flagrante prorrogado é um instituto que a autoridade policial não precisa
prender em flagrante em determinadas situações e deparar com uma situação de crime que está acontecendo, para que ele não responda por um crime administrativamente, né? Em algumas situações, o agente de segurança pública ele poderá estar diante de uma situação de, 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 de infração penal e ele não 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 agirá nesse sentido, né? Não agirá nesse sentido. Deixa eu abrir aqui uma coisa. Calma aí. E aqui na lei de organizações criminosas, no, no artigo 8º, deixa eu ver aqui, artigo 8º. Está dentro da ação controlada aqui, ó. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então, por exemplo, dentro de uma investigação policial que está investigando uma organização criminosa que trabalha com tráfico internacional de drogas, por exemplo. Dentro dessa situação, o policial que está infiltrado, que está vigiando aquela situação, às vezes ele não compensa ele realizar ali, naquele momento, a prisão em flagrante. Por quê? Porque está no início da operação e não reuniu provas suficientes para condenar um sujeito. Então, a autoridade policial, ela opta em esperar mais alguns meses, mais alguns anos, para reunir mais provas que sejam suficientes ali para condenação, né? Então, eles retardam a intervenção policial. Isso a gente considera como flagrante prorrogado. Ele vai prorrogar esse flagrante para uma situação onde uma situação seja mais vantajosa, né? Seja mais satisfatória, né? Agora o flagrante forjado, que é mais uma espécie de flagrante ilegal, flagrante forjado, que é a nossa próxima espécie aqui, é aquele flagrante onde o policial planta, né, planta provas. Por exemplo, o policial pare um PRF para um carro para o cidadão e o policial está bem desconfiado daquele cidadão, mas não acha nenhuma droga naquele carro, revira aquele carro, revista e tal, mas não acha nenhuma droga ali no carro e no decorrer da revista ali acaba ocorrendo uma desavença ali, né, entre o policial e o cidadão, né, acabam discutindo, batendo boca e o cidadão acaba xingando o policial e o policial acaba se estressando e o policial vai lá,
pega uma droga de porção, uma porção de droga que esteja separada lá para incineração e coloca no carro e dá voz de prisão em flagrante para o cidadão e acusa o cidadão, né? E onde nós percebemos, no caso hipotético, que a droga foi implantada pelo policial, né? Foi forjado, né? É algo mais difícil de provar. Acontece, né? Há situações aí que acontecem, mas sim, é mais difícil de provar, né? E é um flagrante forjado, sendo comprovado, e é ilegal, de sorte que caberá aí o relaxamento da prisão. E temos também aqui o flagrante facultativo, né? Aquele que poderá ser feito por mim, por você, pelo seu namorado, seu esposo, seu pai, mãe, né? Mas sim, dentro das, das, das ideias, né? A gente não vai arriscar também demais, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, qualquer do povo, 301, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, em relação aqui, senhores, a autoridade policial é um dever, certo? Agora, em relação ao povo, ao cidadão, é uma faculdade, né? Poderá, é facultativo, né? É bem raro, né? De nós vermos ali, porque expõe muito ao cidadão, né? Sem arma, sem nada. E o cara armado, você vai falar que você está preso em flagrante. Não, então é um pouco difícil de acontecer, né? Dependendo das situações ali que se encontram o fato, certo? Mas também ninguém vai invocar o, o artigo 301 do nada, né? A pessoa tem que ter o discernimento ali também. Mas é só a lei dando, positivando ali que pode ser legal a prisão feita por qualquer um do povo. Certo? E o juiz, atendendo às especificações legais do flagrante, o juiz poderá homologar, certo? Então, as pessoas podem sim realizar prisão em prisão em flagrante, e poderá ser um flagrante legal e não poderá ser relaxado. São essas as hipóteses de prisão em flagrante, certo, meus amigos? E nós temos aqui que é a primeira espécie, então, de prisão cautelar, certo? Essas, senhores, são as minhas dicas do dia de hoje. Espero que tenham gostado, espero contribuir para o conhecimento, né, de todos, assim como, bem como estou construindo o meu, certo? Então, de toda sorte também é gratificante estar expandindo o conhecimento, né? Compartilhando conhecimento com vocês. Espero que possamos massificar bem essas informações, de sorte que venhamos a lograr isso aí, cada um nos seus objetivos, né? Deus abençoando o objetivo de cada um, venha lograr isso aí na missão, ok? Então, essa é a minha dica de hoje. Vou ficando por aqui e depois vou colocar mais dicas aí para nós, ok? Fique com Deus. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas toda sorte. Fica aqui a minha gratidão, ok? Até mais.